Passamos agora à palestra Gestão Pública nos Países do Mercosul. Convido para subir a este palco, sob os aplausos de todos nós, o administrador Walter Luiz de Lemos, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. E convido também para vir a este palco como convidado, como painelista, o administrador Paulo Roberto Bauer, que temos a honra de tê-lo como senador também, senador da República, representando Santa Catarina. Paulo Roberto Bauer é administrador, senador da República Federativa do Brasil por Santa Catarina e segundo vice-presidente da Delegação da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. Convidamos também para subir a este palco o licenciado Fúvio Celauro, do Paraguai. Fúvio é licenciado em Administração de Empresas pela Universidade de Assunção, vice-presidente da Organização Latino-Americana de Administração, presidente do Conselho Ibero-Pan-Americano de Competências do Administrador, mediador da Corte Suprema da Justiça do Paraguai, auditor sênior da Direção-Geral de Auditoria Interna do Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social, é diplomado em Contabilidade e Serviços da Saúde, vice-presidente do Colégio de Administradores do Paraguai, diplomado em Políticas Públicas de Saúde, conferencista nacional e internacional nas áreas de administração, instrutor em Direitos Humanos pela Defensoria Pública e também Ombudsman. Este é um dos nossos convidados para esta mesa. Convidamos também para subir a este palco a senhora Nancy Rosa Chaves, da Argentina. Nancy, formada pela Universidade Nacional do Litoral em Saúde e Estatísticas de Santa Fé e Universidade Nacional de Misiones em Contabilidade Pública, formada pela University Health e Saúde em Gestão Estratégica de Custos e Sistemas de Custos e Redes do Setor da Saúde, delegada da Comissão da Gestão Pública pelo Conselho Profissional de Ciências Econômicas, delegada da Federação de Conselhos Profissionais na Argentina, da Comissão do Setor Público, membro do Conselho Profissional de Ciências Econômicas da Província de Misiones e também atualmente gerente administrativa e financeira do Hospital Materno Neonatal de Misiones. Senhoras e senhores, estes são os nossos convidados e, no momento, então, cumprimento a todos e passo a palavra para o coordenador desta mesa, o administrador Walter Luiz de Lemos. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar nesse ciclo de debates que estamos fazendo, principalmente nesse painel, que me deram a honra de tentar conduzir. Já fizemos a preliminar na salinha lá da recepção, mas eu quero fazer uma pequena introdução a respeito desse tema. Todos nós sabemos que temos no setor público um setor importantíssimo para o desenvolvimento nacional de qualquer um dos países que integram o Mercosul ou de qualquer país da Terra. Eu recentemente estive na Alemanha, foi citada já a Alemanha aqui. Se a gente pudesse e realmente levar esse grupo todo para a Alemanha, vocês teriam uma visão totalmente diferenciada do que é uma nação. É algo extraordinário. Mas lá, a gestão pública, ela é pautada pelo respeito ao marco legal, ao marco político e ao marco técnico.
o famoso triângulo que impulsiona o desenvolvimento das nações. Infelizmente, eu vejo muito pouco, hoje na Latinoamérica, o respeito ao marco técnico. Eu vejo muito acentuado o marco político e o marco legal em detrimento do marco técnico. Nós temos que equilibrar isso se quisermos ser desenvolvidos. O objetivo, portanto, do nosso debate aqui é conhecermos factualmente como funcionam as administrações públicas do nosso país do Mercosul, aqui representados, nesse momento, pelos ilustres convidados e conferencistas. Inicio, então, o debate. Pode ser crítico, como pode ser também elogiável, esta apresentação. Eu inicio, então, pelo ilustre conferencista, Dr. Paulo Roberto Bauer, que é senador da República por Santa Catarina e segundo vice-presidente da Delegação de Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. Com a palavra, então, Dr. Paulo. Alô? Eu quero, inicialmente, cumprimentar a todos os participantes com meu cordial bom dia. Quero saudar o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul e também cumprimento aqui a todos os demais dirigentes de entidades, na pessoa do Evandro Linhares, presidente do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina. Saúdo igualmente o auditor Fúvio Celauro, nosso ilustre colega aqui de palestra, que representa o país paraguaio, e igualmente a senhora Nancy Rosa Chaves, que também conosco participa deste evento e que representa a nação argentina. Eu me senti muito honrado com o convite para poder participar deste evento, que reputo como de grande valor e de grande importância, já que aborda um tema que interessa não somente ao Brasil, mas a todos os países que integram o Mercosul e, mais do que isso, a todos os que têm a responsabilidade de administrá-los. E quando eu falo dos que têm responsabilidade de administrá-los, eu não menciono apenas aqueles que estão empossados ou imbuídos do exercício da autoridade pública. Na verdade, um país é administrado por seus líderes, por seus dirigentes, pelos representantes da sociedade, mas não há possibilidade de o país funcionar se não houver a integração e a participação e a contribuição de todos os administradores e de todos os atores que integram a própria sociedade, a própria atividade econômica e a própria atividade social do país. Nós preparamos, dentro do tempo que nos foi destinado, algumas transparências para agilizar a manifestação e a apresentação que faço a todos os senhores e senhoras participantes. E por isso, quero inicialmente informar, como já foi dito pelo protocolo, que exerço o mandato de senador da República e, antes disso, já exerci várias outras funções, como deputado federal por 4 mandatos, deputado estadual. Este foi meu primeiro mandato, depois também fui vice-governador de Santa Catarina e em 2 ocasiões exerci o cargo de secretário de Estado da Educação. Como todos sabem, a educação em cada estado brasileiro é responsável pela destinação de 25% de todos os recursos públicos arrecadados. Portanto, a missão de ser secretário da Educação, além de ser muito importante do ponto de vista institucional, porque cuida da formação da geração futura, ainda tem a responsabilidade de gerenciar, administrar bem 1/4 de todos os recursos públicos disponíveis. Portanto, eu me considero alguém privilegiado por ter tido essa oportunidade de, além de ser vice-governador e ter exercido o mandato de governador, o cargo, por 13 ocasiões distintas,
eu também ter administrado a maior Secretaria de Estado em termos de recursos, em termos de número de funcionários e em relação ao número de clientes, porque a maior clientela de uma Secretaria de Estado são exatamente os alunos que estão na rede pública estadual e também nas redes públicas privada e municipais que são integradas ao próprio processo de educação geral. Eu não sei quem é que está responsável pela troca das transparências, eu vejo aqui apenas a transparência da tela na minha frente e eu não sei como fazer para... Eu cheguei muito em cima da hora e não houve tempo para fazer a... Obrigado. Eu me formei em Contábeis e Administração e já dei aos senhores as informações a respeito da minha formação e dos cargos que ocupei. Hoje no Senado ocupo cargos de presidência de comissão, principalmente a de transparência e governança pública, que tem a ver com este evento. Também presido grupos de intercâmbio parlamentar com a Suíça e a Áustria, e aqui o nosso presidente Walter mencionou a Alemanha, e eu devo lhe dizer que não é só a Alemanha, nós temos outros exemplos de países que têm cases de sucesso na gestão pública, e estes, sem dúvida nenhuma, dentre estes, a Suíça se destaca. Para fazer só um comentário, agora no início de junho, nós teremos um grande evento em todas as embaixadas da Suíça no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E esse evento, ele reproduzirá em todas as embaixadas daquele país no mundo inteiro o ato de inauguração do túnel de São Gotardo. O túnel de São Gotardo é um túnel ferroviário construído pelo governo suíço, que tem 57 quilômetros de extensão. A obra durou exatamente 14 anos, conforme planejado, ficando pronto 3 meses antes do tempo previsto e custando 9% a menos do que o orçado inicialmente. Só para você ter uma ideia da dimensão desta obra, no centro do túnel existe um elevador que tem o comprimento, a altura de 4.100 metros e leva 70 pessoas de uma só vez. Portanto, é a maior obra de engenharia ferroviária do mundo. Então, para se citar exemplo de gestão, de planejamento, de zelo com o dinheiro público, eu posso também citar a Suíça aqui para nos animar um pouquinho no debate e na discussão do problema. Como foi dito, sou vice-presidente da delegação brasileira no Parlamento do Mercosul, que tem sua sede em Montevidéu, e sou titular de várias comissões, como a de Relações Internacionais, e membro de comissões e frentes parlamentares, grupos de intercâmbio do Brasil. Apresentei muitas propostas de emenda constitucional, projetos de lei, medidas provisórias, emendas, projetos de decreto legislativo, e devo dizer, com relação ao tema para o qual nós devemos nos dedicar a partir de agora, que o Brasil passa por sua pior crise, pelo menos no período republicano. Esta será uma oportunidade para a realização de diversas e importantes reformas que o país necessita. Basta dizer, para exemplificar, quando há uma tormenta, um vendaval, é errado construir um muro para se prevenir contra a próxima tormenta ou o próximo vendaval. O ideal é construir um moinho para aproveitar o vento e com isso gerar oportunidades. Eu penso que o Brasil passa exatamente por este momento, o de construir moinhos para gerar oportunidades e desenvolvimento. Dentre as várias reformas que precisaremos fazer no Brasil, eu destaco 3 que merecem atenção. Exatamente a reforma previdenciária, a reforma tributária e o pacto federativo, dos quais vou falar em seguida. Para que se tenha uma ideia, na Previdência Social, nós temos hoje um déficit de 124 bilhões de reais, só neste ano de 2016, conforme prevê a lei orçamentária. É necessário fazer a reforma
urgentemente da Previdência Social, porque este déficit ele se tornará insuportável e basta para isso vermos o crescimento que ele terá já no ano seguinte, 2017, com 167 bilhões. Isso significa um total de 8% do nosso PIB. E, obviamente, precisamos mexer na Previdência porque a expectativa de vida dos brasileiros cresce, a taxa de nascimentos, de fecundidade diminui e a cada ano cresce o número de contribuintes. Só para dar um número muito fácil de guardar, hoje, para cada 100 pessoas que trabalham no Brasil, nós temos 17 aposentados. Em 15 anos, para cada 100 pessoas que trabalham, nós teremos 27 aposentados. Não há condições de nós vencermos a conta e o déficit que a Previdência propicia a cada ano, se não fizermos a reforma, e ela, infelizmente, não é nem simpática, nem politicamente fácil, e nem consegue a adesão da sociedade, mas é responsabilidade do gestor público e dos políticos fazer a adequação, porque países que não a fizeram se encontram em graves dificuldades e dificuldades crescentes. Também precisamos fazer a reforma tributária. O Brasil tem 80 tributos diferentes entre os federais, estaduais e municipais. Eu, além de ser administrador, sou também contador. E como contabilista, como auditor, posso lhes assegurar, nós não temos a mínima condição de avançar em termos de disposição e vontade de participação do contribuinte no processo de construção do país, enquanto nós tivermos 2.600 horas de uma empresa gastas por ano só para fazer a contabilidade, para fazer o processo fiscal, de registro fiscal e o pagamento dos tributos. Isso é muito maior do que o tempo que os nossos vizinhos, países da América do Sul, países da América Latina, destinam para essa finalidade. Nossa carga tributária é 36% do PIB e, por isso, nós temos também que lutar para reduzi-la. E como é que se faz isso? A gente busca a inclusão daqueles que estão no mercado informal, fazendo com que todos paguem, porque se todos pagarem, cada um poderá pagar um pouco menos. E aí nós temos que enfrentar um problema cultural. Eu mesmo, só para citar, quando compareço a um restaurante, principalmente num final de semana com a família, eu pago uma despesa de almoço. E tem um restaurante que eu vou há muito tempo e vou seguidamente. Eu peço ao final a conta, pago a conta e peço a nota fiscal. E rasgo a nota fiscal e jogo ela no cinzeiro ou num recipiente que exista na mesa. Depois de muito tempo, um garçom um dia perguntou para mim: senador, mas por que o senhor sempre pede a nota e rasga e não leva ela junto? Eu respondi para ele por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou um funcionário público, mesmo que sem ser um funcionário público efetivo, mas sendo senador da República, eu sou um funcionário público. E eu tenho que dar o exemplo. E tenho que exigir a nota para que você pague o imposto, porque eu ganho o meu salário graças ao imposto que você paga. E ele disse: mas por que o senhor rasga? Digo: para você saber que eu não peço o ressarcimento desse valor no órgão público, porque eu não estou almoçando a trabalho, eu estou almoçando com a minha família. Portanto, eu fiz política, fiz justiça tributária e dei um exemplo, ao mesmo tempo. É necessário que se faça assim, porque é preciso mudar a cultura da população. Quando todos tiverem a consciência de que cada um pagando o que lhe é devido, todos pagarão menos. Nós temos muita evasão fiscal ainda no Brasil e esse é um problema que precisa ser enfrentado com a redução das horas, com a redução da carga tributária e principalmente fazendo com que as pessoas se sintam contempladas e tenham a retribuição assegurada pelo tributo que pagam. Só para se observar aí a carga tributária
em relação ao PIB de cada país que integra a América Latina, nós temos aí vários números que podem ser vistos e, infelizmente, o Brasil está em segundo lugar, um pouquinho atrás da Argentina e, com certeza, nós ainda precisamos avançar mais para descer o máximo possível nesse quadro. Nós ainda temos que fazer essa reforma tributária através de 3 caminhos: simplicidade, flexibilidade e eficiência. Portanto, nós queremos fazer isso, inclusive mudando a gestão tributária no país. Para isso, eu tenho um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, se encontra agora em fase de análise na Câmara dos Deputados, que cria o Conselho de Gestão Fiscal. Por quê? Porque nós precisamos, no Brasil, ter um conselho que decida como deve funcionar o sistema tributário, e não um ministro que isoladamente e independentemente faz isso. A cada mudança de governo, e tivemos uma agora, a gente vê o ministro da Fazenda ser uma estrela, ser um nome que precisa de uma credibilidade acima de qualquer suspeita ou questionamento, porque dependerá apenas de um homem a política tributária que vai ser implementada. Nós temos que ter um conselho, porque nós temos conselho de saúde, conselho ambiental, conselho de educação, conselho de todos os tipos para opinar, sugerir e propor e questionar. Só não temos na área tributária, por isso o meu projeto propõe que isso exista e seja implementado. Por exemplo, por quê? Para acabar com essa concentração de renda, de arrecadação de tributos que existe nas mãos do governo federal. O governo federal tem que ter suas competências definidas, mas o Estado sabe melhor do que a União e os municípios sabem melhor do que o Estado resolver os problemas que afligem a população. Por isso, feitas essas 2 reformas, temos então que fazer a última delas, que é a reforma do Pacto Federativo, que exatamente vai permitir que os municípios e os estados sejam atores importantes na gestão pública. Nós não conseguiremos no Brasil ter uma gestão pública eficiente enquanto dependermos de Brasília, que está mais longe, que custa mais caro e que, acima de tudo, não tem a condição de conhecer meios e formas de solução de problemas com a participação da população. Um prefeito municipal sempre resolverá o problema na educação, na saúde, na mobilidade urbana, em qualquer setor, porque ele dialoga com a comunidade e com os representantes da sociedade com muito mais frequência e facilidade do que um ministro de Estado que esteja em Brasília. Tenho certeza que nós vamos ter a possibilidade de, aproveitando esse momento pelo qual o Brasil passa, também para fazer uma outra reforma, que eu não coloquei na transparência, mas faço questão de abordar, que é a reforma política. Não há nenhuma possibilidade, vejo aqui muitos estudantes, quero aplaudir a presença de cada um, e quero dizer que os estudantes do Brasil são sempre os grandes indutores de transformações, de momentos importantes da mudança política do país. Nós precisamos fazer reforma política. Um país como o nosso não tem condições de funcionamento institucional perfeito e adequado, apesar das nossas instituições estarem fortes, enquanto nós tivermos 35 partidos políticos. Enquanto nós tivermos o sistema de eleições parlamentares proporcional direto, nós temos que caminhar para o sistema de eleição pelo voto distrital misto, para elegermos deputados comprometidos com o país e outros comprometidos com a região ou com os eleitores que representam. Eu já fui 4 vezes deputado, sou senador e olho para o conjunto da representação parlamentar brasileira e vejo algumas exceções de deputados ou mesmo senadores que se dedicam, por exemplo, à questão tributária. Falar de tributos não dá voto.
Falar de meio ambiente dá pouco voto. Falar de saneamento público, de repente, também dá pouco voto. Então, o Brasil precisa votar em representantes que se dediquem a causas e não se dediquem à política. Por isso, o voto distrital misto é necessário. Por isso é necessário acabar com as coligações nas eleições proporcionais, que são, na verdade, balcões de negócio para que pequenas siglas consigam negociar tempo de televisão em campanha eleitoral. É preciso, acima de tudo, fazer com que, no nosso sistema político, a questão da reeleição para o executivo seja eliminada, porque quem ganha a primeira eleição pensando em ganhar a segunda. Nós temos que fazer o vitorioso de uma eleição pensar a partir do dia da posse na vitória do seu país, do seu estado e do seu município, e não na vitória do seu partido. E o que vimos nesse passado recente, graças a Deus encerrado agora com a última votação no Senado, foi o comando do país estar entregue a quem se preocupava muito mais com a próxima eleição do que com a nação. Então, além dessas 3 reformas, temos que fazer também a reforma política. Agradeço muito a oportunidade. Certamente, os senhores e as senhoras sairão deste evento muito mais informados, muito mais conscientes, muito mais preparados, mas, acima de tudo, muito mais responsáveis com relação ao que nos cabe fazer, a todos. Não só a quem governa, não só a quem representa a população no parlamento, mas principalmente a quem faz o país, o Brasil, o país Argentina, o país Paraguai e todos os países integrantes do Mercosul crescerem. E para encerrar, posso dizer que fiquei muito feliz em ver, há 2 dias, em Brasília, na posse do ministro José Serra, do senador José Serra, no cargo de ministro, uma palavra muito consistente e diferente em relação ao futuro do nosso bloco denominado Mercosul. Nós precisamos que o Mercosul se abra para o mundo. Nós não queremos um Mercosul fechado só para nós. Se ele for fechado só para nós, ele não precisa existir. Ele tem que ser fortalecido para poder dialogar com outros blocos e fazer com que outros blocos sejam grandes parceiros da nossa atividade econômica e da nossa realidade cultural. Muito obrigado. Muito obrigado, administrador Paulo Baier. Por isso que ele concluiu no tempo. Ele cumpriu a sua missão no tempo certo estabelecido, por ser não somente senador, mas administrador. Muito obrigado. Imediatamente eu passo a palavra, pela ordem sequencial que nós estabelecemos, ao licenciado em administração, esta mesa, quase toda ela de administradores, Fúvio Celauro, que vai falar, evidentemente, sobre a gestão pública, a administração pública no seu país. Por favor, Celauro. 20 minutos. 20 minutos. Antes que nada, muy buenos días. Quiero agradecer por la invitación para formar parte de esta palestra tan importante. Es un honor estar al lado del senador. La vestimenta no es coincidencia, ya nos pusimos de acuerdo con él. Yo también incursiono en la política en mi país, tengo un movimiento dentro del Partido Liberal, él es el partido de oposición en este momento del gobierno. Ya fui candidato a diputado nacional y ya fui candidato a vereador municipal, es aquí, concejal municipal, y sigo activando dentro de la política paraguaya. Sigo los pasos de mi padre, 2 veces candidato a presidente de la República y, como les digo, con un movimiento que se llama Liberalismo para la Gente dentro del Partido Liberal. Así que yo creo que la vestimenta realmente es coincidencia. Quiero comenzar con una frase que dice así. ¿Tiene un micrófono inalámbrico? La de la mesa. Acá.
que no es un hombre más que otro hombre si no hace más que otro. Seamos más que otros hombres, más que esos haraganes e inútiles que no hacen nada por el país. Hagamos nosotros más que ellos y construyamos un país mejor. Con esta frase quiero dar inicio a la presentación. Tengo un video en lo cual, para no aburrir a la platea, porque es largo el debate y es muy intenso, entonces quiero dar un poquito un pantallazo de lo que es mi país. Paraguay, estamos en el centro de América, es un país mediterráneo, no tenemos costa sobre ningún mar, con 7 millones de habitantes, que en 60 años tuvo 2 grandes guerras, una contra la Triple Alianza, que creo que fue la parte más fea de la historia de Sudamérica, los intereses trinacionales en ese sentido contra el Paraguay, que nos dejó una población de no más de 200.000 habitantes en la República. Apenas 200.000 sobrevivientes de esa guerra y la mayoría mujeres y niños y ancianos que no pudieron combatir. Posterior a eso, en el 1932 tuvimos otra vez otra guerra contra Bolivia y por el Chaco paraguayo, que es esta parte de arriba, que es una parte muy rica. Así que tuvimos 2 grandes guerras. Paraguay es uno de los países latinoamericanos que en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento anual del 8%. En este momento somos los primeros productores y exportadores de energía eléctrica del mundo, primer exportador mundial de azúcar orgánica, primera reserva de agua dulce más grande del mundo, el acuífero Guaraní, segundo productor y exportador más grande del mundo en stevia, que es un edulcorante artificial, pero en este sentido un edulcorante natural, proviene del CAGE, que es una hierba muy dulce. Segundo productor mundial de aceite de tung, que se utiliza para el aislamiento electrónico. Todas las placas electrónicas son recubiertas con este aceite. Tercer productor mundial de yerba mate. Aquí en la zona sur se toma mucho chimarrón. Cuarto exportador mundial de soja. Cuarto exportador mundial de carbón vegetal. Estamos quinto exportadores mundial de harina de soja. Sexto productores mundiales. Y así sucesivamente. Estamos 11avo exportadores de hilo de seda. Y 15avo productor mundial de arroz. Y somos el único país que en la zona está produciendo trigo también y exporta el trigo. Este es un pequeño video, no sé si me ayudan desde la... Paraguay está en el centro de Sudamérica. Limita con Argentina al sur, con Brasil al este y noreste y con Bolivia al noroeste. Bajo el suelo paraguayo se encuentra una de las mayores reservas mundiales de agua dulce, el acuífero Guaraní. Y gracias a la enorme cantidad de ríos, arroyos y lagos, a un clima subtropical y una geografía única, Paraguay es uno de los países con menores posibilidades de sufrir desastres naturales. Por el contrario, la naturaleza de Paraguay es una de las más exuberantes, maravillosas y únicas. En el 2013, la Organización de las Naciones Unidas calificó al Paraguay como el país menos violento de América Latina. 78% de su población está dentro del rango de edad laboral. Más de 84% de sus habitantes tienen menos de 60 años y la tasa de alfabetización supera el 94%. Paraguay es el 10º exportador mundial de trigo. De hecho, el único país tropical que exporta este cereal. Es el 8º mayor exportador de carne vacuna. El 4º mayor productor mundial de soja. Tiene la 3ª mayor flota de barcazas en el mundo, después de Estados Unidos y China. Es el mayor productor y exportador de energía eléctrica del mundo y consume solo el 13% de toda la electricidad que genera. Es el 2º país de Latinoamérica con el mayor retorno a la inversión, 22%, y es el 10º a nivel mundial. Si la abundancia de recursos naturales, la gran disponibilidad de energía eléctrica limpia y renovable, una población mayormente joven y predispuesta a la capacitación, una macroeconomía estable,
ubicación geográfica estratégica y con libre acceso al Mercosur, todavía le están haciendo pensar. Puede que esto le ayude a decidir. Paraguay no solo tiene la carga tributaria más baja de la región, sino también tiene ventajas únicas y fuertes incentivos a la inversión a través de un marco legal establecido. Bajo el nuevo gobierno se han promulgado leyes muy importantes y ahora están en plena vigencia, como la Ley de Asociación Público-Privada y la Ley 60/90 de incentivos fiscales para la inversión de capital nacional o extranjero. La Ley 60/90 enuncia lo siguiente: arancel de importación de bienes de capital, maquinarias y equipos, 0%. Impuesto al valor agregado sobre los bienes de capital adquiridos en el país o en el extranjero, 0%. Impuestos sobre remesas y pagos al exterior en concepto de capital, intereses y comisiones, 0%. Impuesto al pago de dividendos y envío de utilidades al exterior, 0%. Ahora ya sabe qué es y lo mucho que puede ofrecer este país. ¿No cree que es hora de descubrir el tesoro mejor guardado de América del Sur? Esto es Paraguay. Continúa. Más de 17 contratos para obras públicas de gran envergadura, con un valor estimado en más de 1.500 millones de dólares anuales, se someterán a licitación pública nacional e internacional desde el 2015. Todas las obras proyectadas tienen un horizonte de 20 años, y estos son los objetivos: organizar el desarrollo de la infraestructura y servicios de transporte y logística, promover una integración multimodal eficaz, diversificar nuestros corredores logísticos, desarrollar programas para las futuras inversiones en infraestructura a través de alianzas y concesiones público-privadas, establecer corredores internacionales, implementar un corredor bioceánico. Más de 800 kilómetros en mejoras de la infraestructura vial actual, cerca de 1.000 millones de dólares en inversión a través de alianza público-privada o mediante concesión. Con una extensión aproximada de 1.000 kilómetros, las obras que se llevarán a cabo son la apertura y el dragado de mantenimiento, mejora de señalización, mejora de los sistemas de apoyo a la navegación, casi 400 millones de dólares en inversión. Ventajas comparativas de la red de aeropuertos del Paraguay. Nivel operativo anual del 98%, gracias a las óptimas condiciones climáticas. Topografía mayormente plana, no más de 100 metros sobre el nivel del mar. Equidistancia de las principales ciudades de América del Sur. Objetivos principales: modernizar el sistema de transporte aéreo mediante la concesión de la operación de los aeropuertos principales al sector privado. Proveer un servicio de clase mundial dentro del concepto de hub regional para el transporte de pasajeros y carga. Longitud total, 44 kilómetros a doble vía. Instalación eléctrica con tercer carril. 5 terminales. Demanda esperada, más de 50.000 pasajeros por día. El Plan Maestro de Agua y Alcantarillado Sanitario prevé el 100% de cobertura a nivel país, con una inversión total estimada en más de 2.700 millones de dólares. Durante los próximos 5 años se invertirá alrededor de 7.500 millones de dólares en obras de infraestructura. Teniendo en cuenta que el promedio de inversión de obras públicas los últimos 12 años fue de solo 180 millones de dólares anuales, esto es, sin dudas, un nuevo rumbo para el desarrollo del Paraguay.
planes de infraestructura del nuevo rumbo. Bueno, como les dije al principio, soy opositor al gobierno, entonces tengo que ser lo más crítico posible. El Paraguay está creciendo a pasos agigantados. Llegamos a tener un crecimiento anual del 14.8%, el más alto del mundo en su momento. En este momento estamos con un crecimiento de 4,5%, que es también uno de los más altos de la región, el tercero en el mundo. Esos datos, de acuerdo a los indicadores demográficos, están estimados en quinquenios cada 5 años y tenemos una tasa de natalidad y de fecundidad del 151% en este momento y pensamos llegar al año 2050 a un 138%. Una tasa de natalidad bruta del 26,94 a un 13,97, va decreciendo. Tasas globales de fecundidad, la misma cosa. Tasas brutas de reproducción, mortalidad en muertes anuales también. Tenemos una de las expectativas de vida más altas de la región, los hombres 75 años y las mujeres 78 años de edad. Una tasa de mortalidad infantil que en este momento se encuentra realmente en un poquito más del 32%, pero está muy bien ubicado. Y una migración anual que va decreciendo y que esperemos que para el año 2050 toda la ciudadanía pueda tener trabajo dentro del país. En este momento Paraguay es el lugar de desembarco, le dicen aquí, de empresas extranjeras más importantes de Sudamérica, y el 80% de esas empresas que están desembarcando en el Paraguay son brasileras. Justamente por las presiones fiscales que está teniendo el Brasil, están desembarcando en el Paraguay. Una de las exigencias para que esas empresas puedan ser instaladas en el Paraguay es que el 50% de los empleados de la empresa sean de la localidad donde se instala la empresa. Si se instala aquí, en la capital de Santa Catarina, en Florianópolis, una empresa, el 50% de los trabajadores tienen que ser de Florianópolis. Y el otro 50% se distribuye en las localidades de alrededores de acuerdo a la cantidad de población que se tiene. Eso permite que se ocupe casi el 100% de la mano de obra activa de esa localidad donde se está instalando las empresas. Una de las empresas más grandes que está desembarcando, brasileras que está desembarcando en el Paraguay en este momento, es la Fiat.
Bueno, la gestión pública en el Paraguay está enfocada, Walter me marcó el tiempo, 5 minutos, voy a hacer nada más un pantallazo de lo que estamos hablando. En la presentación del video lo tuvieron casi todo. La alianza público-privada, que es fundamental en este momento para el crecimiento de la nación. La transparencia en la gestión pública. Hay páginas, todos los ministerios públicos tienen que tener un link sobre la transparencia de quiénes son sus funcionarios, cuántos están ganando y qué beneficios reciben siendo funcionarios públicos, incluso desde la presidencia para abajo. O sea, si ingresan a esa página de Transparencia Paraguay, pueden ver el sueldo del vicepresidente de la República, no del presidente, porque son gastos reservados por seguridad nacional. La ley de responsabilidad presupuestaria, que hablaba de la ley de 6090, que es una ley ya del año 1990, que vinimos trabajando de a poco buscando la inversión extranjera. No es de este gobierno ni del anterior gobierno, es de mucho antes, desde el año 1990, como le decía. Una reducción de la burocracia. Se redujo el tiempo de apertura de una empresa de un promedio de 72 días, se redujo a 72 horas. Desde una página digital del Ministerio de Industria y Comercio, uno puede ir alzando todos los documentos que son exigidos y esa apertura de la empresa se redujo en un tiempo considerable, a 72 horas. Un punto resaltante también, como lo hablaba el senador, la conciencia tributaria. Estamos trabajando en este momento con la Facultad de Ciencias Económicas para la implementación de un laboratorio fiscal y un observatorio fiscal, lo cual no solamente redundará en beneficios hacia la cultura fiscal, sino también aprobar esos impuestos que se puedan implementar el día de mañana en el Paraguay, cómo van a repercutir realmente en la industria y en los ciudadanos del Paraguay, y hacerle un seguimiento a través del observatorio fiscal a esos impuestos. Y si el día de mañana lo permite, solicitar la modificación o la anulación de algunos impuestos. Y por último, como se hablaba aquí del bono demográfico, como hablaba esa presentación, demostraba, el Gobierno Nacional ha implementado en este momento un plan de alimentación materno-infantil a través de la provisión de harina vitaminada y de leche vitaminada, justamente con el propósito de fortalecer a aquellas personas que lo necesitan más en este momento. Quiero dejarles por esta frase, este párrafo que pudieron leer ya, que dice: el hombre mediocre es incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que lo propongan un futuro por el cual luchar. De ahí que se vuelva sumiso a toda rutina, a los prejuicios, a las domesticidades, y así se vuelva parte de un rebaño o colectividad cuyas acciones o motivos no cuestiona, sino sigue ciegamente. El mediocre es dócil, maleable, ignorante, un ser vegetativo, carente de personalidad, contrario a la perfección, solidario y cómplice de los intereses creados que lo hacen borrego de un rebaño social, vive según las conveniencias y no logra aprender a amar. En su vida acomodaticia se vuelve vil y escéptico, un cobarde. Los mediocres no son genios, ni héroes, ni santos. El hombre mediocre no acepta ideas distintas a las que ya ha recibido por tradición, sin darse cuenta que justamente las creencias son relativas a quien las cree, pudiendo existir hombres con ideas totalmente contrarias y al mismo tiempo. El hombre mediocre entra en una lucha contra el idealismo por envidia. Intenta opacar desesperadamente toda acción noble porque sabe que su existencia depende de que el idealista nunca sea reconocido y que no se ponga por encima de él. Esta es una frase de José Ingeniero, un ítalo-argentino que la escribió en el año 1913 y parece tan actual hoy en día y sigue tan actual hoy en día. Con esto doy por terminada mi presentación. La presentación queda acá con los videos y estoy a las órdenes para lo que ustedes consideren necesario. Muchas gracias. Muito obrigado, Fúvio, pela sua apresentação, que dá uma dimensão muito interessante da gestão pública no Paraguai no atual momento. De imediato, eu passo a palavra à doutora Nancy Rosa Chaves, da Argentina, para fazer o seu pronunciamento. Estamos dentro do tempo previsto. Buenos días a todos.
Es un placer compartir la mesa con personas tan importantes, tanto de Brasil como de Paraguay. Es un honor para mí y muchísimas gracias al Consejo de Economía de aquí, que nos ha invitado al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Posadas Misiones. Bueno, para dar inicio a mi locución, quiero contarles que voy a hablar de la actuación del profesional de ciencias económicas en el ámbito público. ¿Por qué? Porque estamos en gestión pública. Y decimos, ¿qué es el ámbito público? Es aquella porción de la economía que se rige por políticas públicas, que tiene la función de hacer cumplir la ley y que tiene un destinatario, que es el pueblo, y que está organizada por medio de organizaciones e instituciones. Pero estas organizaciones e instituciones las formamos las personas, el recurso humano. Y este ámbito público, este sector público, tiene características muy específicas. ¿Por qué? Porque tiene una función, ¿sí?, que es el bien común. Y sobre todo, tiene una característica que es que no persigue el fin de lucro. Generalmente, estas organizaciones son organizaciones prácticamente estáticas, donde es muy difícil producir cambios, donde es difícil el manejo del recurso humano, porque no se visualiza en muchos casos quién es el dueño, porque el dueño es el pueblo. Entonces el recurso humano tiende a sentirse personal, pero también dueño. Y esto dificulta el momento de tomar, cuando uno toma decisiones respecto del recurso humano. Ahora bien, si hablamos de este sector público, con esta problemática, y decimos que el profesional en ciencias económicas y básicamente el licenciado en administración se inserta a trabajar en el ámbito público, se genera un desafío. ¿Un desafío por qué? Porque el profesional en ciencias económicas básicamente no está preparado desde su universidad para enfrentar un sector que primero no tiene fin de lucro. El profesional en ciencias económicas está formado para dirigir, para administrar, para asesorar básicamente empresas privadas con fines de lucro, donde el poder económico es una herramienta muy importante al momento de decidir sobre qué recurso humano quiere, y tiene una herramienta que es la motivación económica. No son recursos que el profesional en ciencias económicas que actúa en el ámbito público pueda disponer. Es decir, que la problemática básica del profesional es que no cuenta desde su aprendizaje con ciertas herramientas para aplicarlas en el sector público. Y de ahí el desafío. Cuando hablamos de desafío decimos que tiene que venir o irrumpir en el sector público a modificar estructuras estáticas, que tiene que enfrentar la resistencia al cambio, que no es menor. Tiene que moverse dentro de un esquema rígido presupuestario, ¿sí?, que es el presupuesto asignado.
tiene esta problemática del recurso humano que le decía. ¿Por qué? Porque el salario no depende del que administra, ¿sí? Se mueve dentro de un entorno político, donde las pautas están dadas desde la política, ¿sí? Se mueve también dentro de normas muy rígidas, que las tiene que cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cuentas públicas llevan un régimen de control de ingresos y egresos en el sistema público, con una problemática también, que es que el control se rige básicamente desde el área de la legalidad, ¿sí? Y no de la eficiencia, cuando los administradores están formados para la búsqueda de la eficiencia. Y acá prevalece la legalidad, es decir, el cumplimiento de las normas estrictamente determinadas. En la facultad, básicamente en la Facultad de Ciencias Económicas de Posadas Misiones, el licenciado en Administración tiene una única materia relacionada con el sector público, que se llama Finanzas Públicas, que consta de 90 horas cátedra, que corresponde al 2,7% de la cantidad de horas de aprendizaje destinadas en su currículo. Es decir, que tiene muy poco peso el aprendizaje para conocer lo que es el ámbito público y se basa únicamente en estudiar cómo el Estado recauda para obtener ingresos y cómo lo gasta mediante el presupuesto, contando que el presupuesto es una ley y desde cómo se constituye, cómo se utiliza, cómo se rinde, cómo se cierra. Además de los sistemas de control nacionales, provinciales, municipales. Es decir, que llega a trabajar en el sector público sin conocer las normas relacionadas con las compras y contrataciones del Estado, por ejemplo. Tampoco conoce las recomendaciones técnicas emanadas de la Federación de los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, del cual también formo parte. Entonces, en ese contexto se inserta el profesional de Ciencias Económicas. Y aquí, básicamente, en una de las funciones, como decía Fulvio, principales del Estado, yo me voy a referir básicamente a la salud, porque es allí donde trabajo. Hace alrededor de 3 décadas existía una hegemonía médica, donde el médico, en base a su capacitación, al mejor médico con que contaba la población, se le asignaban los puestos más importantes dentro del área de salud. Llámese ministros, subsecretarios, directores de hospitales. Y todo rondaba alrededor del médico. El médico, con su especialización, se involucraba no solamente en áreas asistenciales, sino también en áreas económicas, financieras, de recurso humano, prácticamente sin tener conocimientos para manejar esta parte de la gestión pública. Bueno, pero se dieron ciertos factores, como por ejemplo el crecimiento de la salud. Se le dio mucho ímpetu dentro del presupuesto a la salud y también la instalación de la universidad pública, gratuita, básicamente en Misiones, con la carrera de Ciencias Económicas, con todas las carreras inherentes.
Entonces comenzamos a tener un recurso humano capacitado en gestión. Era necesario incorporar ese recurso humano al área pública, en este caso al sistema de salud. Y esto vino un poco a romper la hegemonía médica, cuando ante todo rondaba alrededor del médico. Ahí comenzamos a plasmar que habían otros actores importantísimos, con una visión diferente, donde se podía separar, digamos, la visión médica de la visión de la administración. Les comento mi experiencia. Yo trabajé siempre en el Ministerio de Salud y un día me dice el ministro: vas a ir a la gerencia administrativa del máximo hospital regional de Misiones. Ingresé a ese hospital sin tener conocimientos del área asistencial, básicamente en atención al paciente en forma directa. Aprendí de las personas que conformaban la administración en aquel momento y comencé a trabajar arduamente en la tarea encomendada. Un día me dicen: bueno, vamos a formar el nuevo Hospital Madariaga con una nueva estructura, se va a construir un nuevo hospital y queremos que vos veas, que planifiques cómo va a ser la organización de ese nuevo hospital. Yo, contadora, única profesional dentro del grupo en el que trabajaba y lideraba, sin muchas posibilidades de contratar recurso humano capacitado que pudiera conformar un equipo conmigo, puesto que cuando hablamos en salud, el recurso humano pareciera ser el más importante, médicos y enfermeras, no así profesionales del área económica. Entonces, contraté pasantes de la licenciatura en Administración de Empresas, con altas calificaciones ya en su último año, y contraté pasantes para que me mostraran la visión que los contadores no teníamos. Nosotros somos meramente técnicos, minuciosos en las cuentas, muy rígidos en las normativas, no así esa visión amplia de ver a un hospital desde arriba, estudiando su contexto. Y aprendí mucho de estos gladiadores que vinieron a trabajar conmigo, de los cuales 2 continúan en puestos importantes trabajando dentro de mi equipo, y planificamos lo que iba a ser ese nuevo hospital. Desde el momento cero se hicieron todos tipos de estudios internos del contexto interno y externo. Se trabajó sobre la misión, la visión, los valores. Se organizó la nueva estructura, una organización diferente, porque teníamos una visión diferente cuando nos sentamos todos los actores, médicos, enfermeras, áreas de hotelería, de administración, nosotros, liderando un poquito el proyecto, armamos una comisión para el nuevo Madariaga y generamos el plan estratégico. Las políticas tienen sus rumbos, las áreas administrativas tienen otra. Llegado el momento, me dijeron: no, el hospital se va a separar en 2. Vamos a separar un hospital de agudos de un hospital materno-neonatal específico. El hospital de agudos va a seguir su curso en la nueva estructura, y vos te vas a encargar del nuevo hospital materno-neonatal de cero, porque era
antes era un servicio dentro del hospital que les comentaba que teníamos, y pasó a ser un hospital materno-neonatal, porque la meta política era bajar la tasa materno-neonatal, la neonatal sobre todo, y para eso se requería un estudio específico, una especialización en la salud, y se creó en el 2011 el Hospital Materno Neonatal. Allí también trabajamos en nuestro plan estratégico. Y realmente fue una gran experiencia personal el formar grupos, el formar equipos interdisciplinarios que enriquecen cualquier tipo de decisiones que se puedan tomar, y sobre todo participativa, porque al hacer partícipe a todos los referentes de la organización, cualquier decisión es bajada a las bases con convicción, con mucha responsabilidad, pero sobre todo logramos que todos se pongan la camiseta del nuevo hospital al que pertenecíamos. No fue fácil, pero esto fue visualizado por el Ministerio, sobre todo por un magíster en gestión pública, el contador Roberto Massal. Ya me están acortando el tiempo. Y nos dimos cuenta, pensando entre un grupo de profesionales en ciencias económicas, que la base del cambio era esta, de motivar y convencer a las cabezas de los hospitales que es necesario comenzar pensando en conjunto en quiénes son y qué quieren para ese hospital. Voy a apresurar un poco. Esto más o menos ya lo dije. Vimos que el eje fundamental era el aprendizaje, la capacitación del recurso humano que iba a estar dentro del sistema de salud, pero liderando proyectos. Por ejemplo, los directores de hospitales. Y entonces formamos lo que se llama la Escuela de Gestión, que es una escuela que intenta enseñar en base a la experiencia. No son clases coloquiales, son clases prácticas, son clases donde contamos quienes actuamos de docentes. Básicamente yo cuento mi experiencia en cómo generamos el plan estratégico en nuestro hospital, y así cada uno de los docentes cuentan su parte, enseñándole a los directores cómo comprar, cómo generar el arancelamiento hospitalario, cómo manejarse en un mundo distinto respecto al recurso humano, ¿sí? Doutora Nancy, pero sobre todo, termino. las conclusiones, 2 minutos. Bueno, sobre todo se basa en el cambio de paradigma, de pensar en qué estamos ofreciendo como Estado a qué necesita la gente que el Estado le brinde. Entonces comenzamos con esta escuela a enseñar que tenemos que mirar qué nos demanda el pueblo, quiénes son nuestros usuarios. Eso es fundamental y es la conciencia que queremos generar en todos los líderes que gerencian hospitales, zonas de salud y demás. Bueno, acá les quería mostrar una estadística. La Escuela de Gestión comenzó en el 2012 y ya tenemos en los directores de hospitales, que son 43 hospitales, 38 ya fueron capacitados en la Escuela de Gestión,
Es decir, que estamos en un 88% de capacitación en uno de los principales destinatarios de esta escuela de gestión. Después también impartimos aprendizajes a los jefes de los distintos servicios y bueno, mucha gente pide poder capacitarse porque más allá de la especialización y la capacitación que puedan tener en su rubro propio, nosotros le damos las herramientas para que comiencen a gestionar, a construir en equipo, ¿sí? Y bueno, la conclusión es que esto no fue algo tomado de los pelos, fue realmente a conciencia, liderados por profesionales de las ciencias económicas que produjeron cambios importantes en la gestión pública de los hospitales en la provincia de Misiones, porque esto es a lo largo de toda la provincia. Y hoy hablamos de estandarización, hablamos de proyectos, hablamos hasta de lograr calificar, ¿sí? Es decir, que es un logro no menor, pero sobre todo es un logro que nos llena el alma, ¿sí? La persona que trabaja en la administración pública y logra identificar quién es el usuario, el destinatario de los esfuerzos laborales que tenemos, siente una satisfacción muy especial cuando obtiene los resultados que espera, para los cuales trabaja y sobre todo cuando logra trabajar en equipo con una sinergia muy especial. Así que, para concluir, creo que tenemos que impulsar que todas las organizaciones públicas cuenten con administradores que nos muestren cuál es la misión y la visión de las organizaciones que lideramos. Muchas gracias. Muito obrigado, doutora Nancy. Passou 2 minutinhos. Parabéns. Bem, uma breve síntese. O senador Paulo Bauer ilustrou a necessidade de reformas estruturais no atual modelo de administração pública brasileira. O licenciado Fulvio Celário apresentou o desenvolvimento do Paraguai a partir de parcerias público-privadas, bem como necessidades específicas de assistência e educação para o futuro do país. A doutora Nancy Rosa Chaves desenvolveu as necessidades e desafios do administrador no setor público e a utilização de ferramentas de gestão interna, destacando a capacitação na área de recursos humanos e na área assistencial da saúde. Portanto, os enfoques foram diferentes, conformando um mosaico da administração pública nos países do Mercosul, o que permite a nós encaminharmos as perguntas, já temos 2 à mesa, né, para podermos responder dentro de mais ou menos 10 minutos para encerrarmos o nosso trabalho. A primeira pergunta, encaminhada à mesa. Eu gostaria de perguntar ao senador Paulo Bauer. É um professor da Uniriter, de Porto Alegre. Sabemos que o Brasil passa por uma situação delicada devido à crise do mercado mundial, como também a má administração de recursos do país, como, por exemplo, para comandar um departamento no mercado é exigido formação em administração ou, não entendi, e para gerir uma nação não se requer uma qualificação adequada. Ou seja, ele faz um comparativo entre a relação de exigência no mercado de trabalho, um profissional adequado, e no setor público brasileiro não se utiliza adequadamente o profissional. Eu preciso fazer 2 observações. Primeiro, a crise no mercado mundial já está superada. Ela ocorreu em 2008, 2009, e países como Estados Unidos, como Alemanha, como Suíça, como Noruega, Reino Unido,
estão crescendo numa taxa de crescimento anual de 3%, 4%. A China crescia 10%, hoje cresce 5%, o que é, sem dúvida, um número ruim se considerarmos a situação econômica da China isoladamente. Mas, considerando o quadro mundial, a China cresce na mesma proporção que os maiores países do mundo. O problema é que o Brasil não cresceu. Como eu disse na sessão do Senado, na qual votamos o processo de impeachment da Presidente da República, o Brasil cresce que nem cauda, que nem rabo de cavalo, cresce para baixo. Essa é a verdade. E por quê? Por causa dos equívocos na nossa política econômica. Nós temos decrescido 1, 2, 3% ao ano. Portanto, a crise mundial, que já foi superada pela maioria dos países, no Brasil ainda não foi superada por falta de competência e de capacidade política do governo. De outro lado, é preciso reconhecer que o setor privado exige a formação e a qualificação profissional, no caso dos administradores. Na gestão pública não há essa exigência por uma simples razão, porque nós ainda não chegamos num estágio político de qualidade que nós precisamos alcançar. O Brasil ainda vive, em termos políticos, numa fase quase que imperial, ou de pré-república. Nós não temos no nosso conceito político, por exemplo, a exigência de determinados níveis de formação, e nem falo de formação profissional, falo de uma formação em geral, para determinados níveis na política. Por exemplo, não se exige que um governante tenha curso secundário ou tenha curso universitário. Não se exige que um ministro tenha formação na área elétrica para ser ministro de Minas e Energia. Não se exige que um ministro da Educação seja formado em pedagogia ou tenha uma formação na área da educação. Na verdade, não se fala apenas do administrador. Deveríamos falar de todos os setores. Não se exige, por exemplo, que alguém que vá dirigir um grande banco tenha formação em economia. Às vezes um médico vira presidente de banco estatal, o que é incompatível. Deveria haver uma formação, um preparo, uma qualificação para o exercício de determinadas atividades no serviço público. Mas é preciso dizer, a correção e o conserto disso passa por um único fato, pelo eleitor e pela eleição. Se o eleitor acerta na eleição, votando bem em quem vai dirigir o país, o estado ou o município, ou em quem vai representá-lo no parlamento, é possível avançar. É possível estabelecer regras que, se não podem ser radicais na implantação imediata, mas pelo menos podem significar avanços que vamos precisar alcançar se nós quisermos ter níveis de excelência na gestão pública. Senador, mais uma pergunta, evidentemente não houve identificação, mas de qualquer maneira ela é pertinente e vamos fazer. Referente ao rombo previdenciário, mais uma vez a população pagará. O que está sendo repensado com a reforma previdenciária dos políticos? Exemplos das permanências das aposentadorias elevadas dos ex-políticos, dos cargos de governador, dos cargos de governadores, de presidentes e etc. Não seria hora de cortar na própria carne? Primeiro é preciso mencionar que a questão previdenciária, esse valor que nós temos de déficit na conta da Previdência, ele não se refere exclusivamente a políticos, ele se restringe ou se refere muito mais ao servidor público. Nós temos de toda a conta da Previdência
o déficit, pelo menos 75% do déficit se refere ao funcionalismo público e 25% aos trabalhadores da iniciativa privada. Por quê? Porque o modelo brasileiro, concebido há muitas décadas, talvez desde a nossa fundação como república, ele estabelece o sistema de paridade, ou seja, quem está na aposentadoria continua tendo os mesmos direitos de quem está na atividade e sem uma limitação de teto. Portanto, ao longo dos anos, nós fomos vendo o número de funcionários públicos crescer em termos de benefício de aposentadoria, enquanto o crescimento da receita pública não acompanhou na mesma proporção. Eu não estou aqui dizendo que o funcionário público não deva ter o direito, não deva merecer essa aposentadoria. Eu estou apenas mencionando que o déficit maior está lá, enquanto que na iniciativa privada todo mundo contribui, mas tem um teto, um limite, e mesmo depois de aposentado não tem o direito, pelo menos na nossa legislação, de receber o valor de aposentadoria compatível com o aumento dos que estão em atividade. Se fizermos com que tenham, o déficit aumenta. Portanto, há necessidade de se fazer uma reforma para justamente tentar equilibrar essas coisas num tempo médio e longo em termos de prazo. Quanto à questão de políticos, eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum problema, porque a minha posição é conhecida, sempre foi, no sentido de que quem decide exercer atividade pública, mandato eletivo, sabe que isto é uma atividade que deve ser entendida não como profissão. Me causa até muita estranheza, muitas vezes, quando eu me inscrevo num hotel para fazer minha ficha de hóspede, eles me perguntam, qual é a sua profissão? E eu jamais pude dizer que minha profissão é senador, que minha profissão é deputado. Eu tenho que dizer que minha profissão é administrador de empresas. E eu não sou administrador de empresas naquele momento em termos de atividade laboral. Eu sou senador. Então, veja, não existe a profissão de deputado, a profissão de senador, a profissão de prefeito. Se não existe, não deveria haver aposentadoria para tal. Eu poderia contribuir como administrador e ser aposentado como tal no dia em que eu encerrasse a minha atividade laboral. Mas faço aqui uma observação. É muito mais caro para um país manter um regime como a Coreia do Sul, como Cuba, como Venezuela, do que manter um país com democracia e liberdade. A democracia custa caro. Custa caro na Alemanha, custa caro nos Estados Unidos, custa caro manter a rainha na Inglaterra, custa caro manter o governo no Brasil. Portanto, a liberdade sempre custou caro para a sociedade. Portanto, não adianta nós agora querermos também penalizar exclusivamente quem exerce atividade política, culpando o exercício da atividade política pelas mazelas e pelas dificuldades da gestão pública. É preciso ter um equilíbrio. Eu me coloco na posição sempre de defensor de um sistema político onde o povo, a sociedade, veja o governo como seu aliado e não como alguém que explore o trabalho e explore o esforço do conjunto de pessoas que efetivamente contribuem para o crescimento do país. Nós precisamos da política como a política precisa da sociedade. E ambos devem conviver em harmonia para que a gente não entre num regime totalitário ou num regime autoritário ou num regime que não seja efetivamente representativo e defensor das liberdades. A última pergunta. Vamos deixar essas duas últimas, então. Pior que eu não posso nem fazer verificar se é a mesma coisa, mas vou ler esta aqui. É da professora Rosana Gomes, Jaraguá do Sul, da FAMEC. Reforma da Previdência. É certo que a Previdência necessita uma reforma, cuja teve mudanças recentes. A partir dos rombos apresentados, além de um programa de revisão de idades, necessitaria também uma revisão administrativa,
a fim de verificar se todos os benefícios estão ou são verdadeiros, tendo em vista os tantos escândalos de desvios de dinheiro desta área. Por outro lado, desconhecemos os valores pertinentes às aposentadorias nos órgãos públicos, o que poderá ser mudado nesses quesitos? Bom, primeiro é necessário fazer com que a questão previdenciária seja apresentada com absoluto realismo. A sociedade brasileira tem o direito de saber a verdade, de conhecer os números. Nós não conhecemos. A sociedade brasileira não conhece, a classe política também não conhece. Até porque é proibido no Brasil, por exemplo, divulgar determinados números, determinadas informações que se referem à questão individual das pessoas. Então, quando você vê, por exemplo, no judiciário brasileiro, é clássico esse fato, e eu não estou aqui fazendo nenhuma revelação que ofenda o judiciário, porque o judiciário efetivamente é uma instituição com credibilidade e com respeito. Mas quando você vê que o teto salarial no Brasil, para qualquer funcionário público, por exemplo, é 30, e você descobre que alguém na área do judiciário, por exemplo, está ganhando 50, e não se sabe por quê, é algo que assusta, é algo que ofende, porque, obviamente, se aquele valor está sendo pago por qualquer pretexto e ultrapassando o teto, ele não deveria ser considerado legal, mesmo que seja no do judiciário. Porque se você paga um valor elevado, o recebedor desse valor terá o direito na aposentadoria a receber, pelo critério da paridade, a mesma a remuneração que recebe enquanto trabalha. Existem muitas caixas pretas, esta é a verdade, que precisam ser abertas. E quando a sociedade tomar conhecimento delas, tal qual tomou, por exemplo, agora nesses últimos anos, a respeito de corrupção, a sociedade se manifesta, a sociedade se alia à justiça, à classe política, à imprensa, aos segmentos organizados da sociedade. Eu sempre digo, não havendo segredo, nós todos entendemos como administrar e de que forma resolver o problema. A dificuldade é quando existir segredo, existir caixa preta. A Previdência Social no Brasil, ela não vem sendo bem gerenciada e bem administrada. Isto também é um fato. Ela precisaria ter uma condição muito mais aberta. Volto a dizer, me valendo do exemplo que mencionei do projeto de lei que tenho, que diz respeito ao Conselho de Gestão Fiscal. Conselho de Gestão Fiscal que cuidaria da política tributária. Teríamos que ter um Conselho de Gestão da Previdência, por exemplo, porque aí a caixa preta se abre, aí a sociedade conhece toda a realidade através daqueles que estarão lá na gestão. Não se pode conceber, por exemplo, que um governo, e foi o caso recente no Brasil, utilize recursos da conta do Fundo de Garantia dos trabalhadores brasileiros, contas individuais gerenciadas por um órgão público, sejam utilizados esses recursos para pagar despesas sociais do governo. É algo inacreditável e inaceitável do ponto de vista financeiro, contábil e econômico. Portanto, o Brasil precisa abrir suas caixas pretas, não ter medo de fazê-lo. No momento em que fizê-lo, nós começamos a resolver os problemas, mesmo que leve tempo, mesmo que os efeitos venham no médio e no longo prazo. Essa é a verdade. Nos grandes países democráticos do mundo é assim, não existe segredo. Conto aqui me valendo da palavra do nosso presidente Walter. Na Alemanha, houve um momento em que se decidiu pela unificação do país, das duas Alemanhas. Há poucas semanas eu recebi em Brasília uma delegação de 8 deputados federais alemães. E, de uma forma descuidada até, porque eu não havia estudado o assunto, eu perguntei a eles, como é que está o processo de unificação das Alemanhas em termos econômicos e tributários? A resposta, ainda não terminamos de pagar. A minha pergunta, mas de pagar o quê?
Quando decidimos unificar as Alemanhas, nós decidimos também que cada alemão pagaria ao longo de vários anos uma taxa do seu salário, específica e exclusiva só para a obra da reconstrução e da reunião. E ainda não terminamos de pagar. Faltam ainda 2 ou 3 anos para que a gente termine de pagar. Portanto, quando um país quer e precisa resolver um problema, ele pode chamar a sociedade para contribuir. Talvez nós tenhamos sim que ser chamados para contribuir para resolver o problema do déficit da Previdência, mas desde que a gente saiba que vai pagar uma conta, como vai ser gasto o dinheiro e quando vai acabar essa conta e de que forma a gente vai ter algum benefício com isso. É preciso, sem dúvida nenhuma, abrir a caixa preta, porque aí a sociedade será parceira da solução e não adversária. A última pergunta, então, é do Dr. Leopoldo Briones, do Chile, que foi o nosso palestrante ontem. Perguntar para o senador e para o senhor Fulvio Celauro, qual é a perspectiva de desenvolvimento estratégico da região, Mercosul, considerando os problemas e as oportunidades de governança do Estado e ações políticas. Ok. Gracias. Realmente las oportunidades de crecimiento dentro del territorio, yo creo que Paraguay tiene una de las mayores posibilidades de desarrollar ese crecimiento en este momento, de acuerdo a todas las condiciones dadas. Acá el senador estaba hablando sobre la imposibilidad de acceder a ciertos datos, a las famosas cajas negras. Y justamente una de las mejores cosas que ha hecho este gobierno, por eso dije que iba a ser profundamente crítico, porque soy opositor al gobierno, es la transparencia en la gestión pública. Esa transparencia en la gestión pública está dada por el acceso al salario de todos los funcionarios públicos. Si ustedes quieren saber cuánto gano yo en el Paraguay, pueden ingresar a la página de Transparencia Paraguay y acceder a toda esa información. Van a ver que mi salario es miserable, entre comillas, ¿verdad? Entre aspas. Pero pueden tener acceso a esa información. Y desde el vicepresidente de la República para abajo, cuál es su salario, cuáles son sus bonificaciones, cuál es su gasto de representación y en qué gasta ese dinero, en cómo gasta ese dinero. Le ha costado el puesto a la ministra de Educación. Le ha costado el puesto que compraba garrafas de agua a $2.50 en promedio, cuando en el mercado no vale ni siquiera 50 centavos cada garrafa de agua de medio litro. Compraba una bebida muy típica en el Paraguay que se llama cocido, hecho de la yerba mate. Compraba 1 litro a casi $80 el litro. Y eso gracias a la ley de responsabilidad presupuestaria y a la ley de transparencia, aunada con la Secretaría Nacional de Contrataciones Públicas, se pudo identificar y le costó la cabeza a esa ministra. Una bebida que no sale ni siquiera $1 el litro, ella estaba comprando a $80 el litro. Y fueron los propios alumnos dependientes del Ministerio de Educación y Culto quienes se levantaron y le cortaron la cabeza, porque ese dinero se malgastaba en ese sentido y no llegaba a la educación paraguaya. Las escuelas se caían, los pupitres eran malos, no llegaba el material. Claro, ¿cómo no va a llegar si estaban tomando cocido hecho de oro? ¿Verdad? Y agua, ni el agua más cara del mundo, esta agua francesa, que no quiero decir su marca, no cuesta ese dinero en el Paraguay, cuesta $1 la botella, la garrafa. Y ella estaba comprando agua a $2.50 la garrafa. Entonces, esa ley de transparencia se puede implementar acá en el país, señor senador. No solamente venimos acá a discutir lo bien o lo mal que están nuestros países, sino a compartir las experiencias que tenemos cada uno. Y esas experiencias son muy ricas. Estas experiencias que está teniendo el Paraguay, independientemente del gobierno del cual esté a cargo, son buenísimas, porque le da el acceso a la población y ve el gasto que se está realizando, cómo se gasta su dinero de los impuestos. No existen las cajas negras. Todos dicen, echa la ley, echa la trampa, es una frase que se utiliza muchísimo en castellano. Pero justamente, así como decía el señor senador, él es auditor también. Para eso estamos los auditores, porque yo también soy auditor. Estamos para identificar esas trampas que se realizan en los gobiernos y en la administración del dinero de todos. Por eso es importante la implementación de la ley de transparencia, de esas cajas negras
que sean quitadas del mercado, que no existan más las cajas negras. Yo les invito a que ingresen con mi número de documento o simplemente poniendo mi nombre completo, que lo tuvieron ahí en la pantalla, y van a saber todos los beneficios que yo recibo estando a cargo de una dirección y en qué concepto cada uno. En concepto de salario, en concepto de horas extras, en concepto de bonificaciones, en conceptos de viáticos. Y eso por ley se tiene que actualizar una vez al mes. Todos los ministerios tienen que poner en sus páginas web esa información y otra vez todos ellos linkean a una sola página que es de Transparencia Paraguay. Entonces es fácil de acceder y saber cuánto se está gastando y cómo se está gastando y sobre todo cómo se está contratando en el Paraguay. Y eso ayuda muchísimo al crecimiento del país, al sinceramiento del gasto público, que al final redunda en mejor salud, en mejor infraestructura y en mejor educación, que son las bases del crecimiento de un país. Por eso estos planes que hace el Paraguay referente al bono demográfico, la implementación del programa materno-infantil de alimentación es fundamental para que ese chico crezca y aprenda lo que se le enseña en las escuelas, desde la escuela hasta la universidad. La implementación de las becas Carlos Antonio López, 1.500 puestos al año para estudiar la especialización en masterado o doctorado en cualquier parte del mundo, financiado 100% por el gobierno paraguayo, con una sola finalidad, la de hacer crecer el país. Esas cosas las está haciendo muy bien el gobierno. Sería muy hipócrita de mi parte decir que las está haciendo mal. Y todo eso ayuda al crecimiento nacional y al crecimiento de la región. Porque si crecemos todos juntos, si hacemos bien las cosas todos juntos, crecemos todos juntos. Obrigado. É preciso fazer uma análise política antes de falar da questão estratégica de desenvolvimento. Há mudanças políticas em curso. O Paraguai viveu mudanças recentemente, afastando um presidente, elegendo outro em sequência. A Argentina mudou de regime ideologicamente falando há pouco tempo. O Brasil também passa por uma mudança política e essas mudanças políticas vão permitindo que os governos, as instituições e principalmente os setores mais voltados para o desenvolvimento econômico comecem a dialogar e a apresentar suas propostas e sugestões. Nós não podemos e não devemos, no meu ponto de vista, incumbir apenas os governos de fazer a proposta e a apresentação da estratégia de desenvolvimento. É preciso envolver o setor privado. E faço um registro. Décadas atrás, foi o governo brasileiro, mais o governo paraguaio, que fizeram Itaipu. Uma obra de fundamental importância estratégica para o Brasil, para o Paraguai e, por que não dizer, para a América do Sul. Hoje, se nós imaginarmos que os governos sejam capazes de fazer uma outra Itaipu, nós estaremos sonhando acordados. E se não precisamos de uma nova Itaipu, nós precisamos, por exemplo, de uma ferrovia transoceânica que ligue o Pacífico ao Atlântico. E essa ferrovia depende de Argentina, depende de Chile, depende de Paraguai, depende de Brasil, mas não necessariamente dos governos desses países. Depende da política desses países, mas essa ferrovia pode ser implementada pela iniciativa privada, pelos investidores mundiais. E se nós quisermos ir mais além, nós podemos falar de geração de energia elétrica, nós podemos falar de infraestrutura aeroportuária, nós podemos falar de rodovia, nós podemos falar de hidrovia, nós podemos falar de tudo que diz respeito à infraestrutura que terá consequências na produção e na economia. Nós temos sempre que considerar que nós temos produtos fundamentais para o sucesso mundial, principalmente alimento. Se nós temos o produto, a matéria-prima, nós temos que baratear o seu custo para sermos competitivos no mundo. E se nós quisermos baratear custos dos nossos produtos, nós temos que ter ferrovia, rodovia, hidrovia, nós temos que ter a infraestrutura necessária. Por quê?
Porque nós estamos distantes dos centros consumidores. Nós estamos distantes da Ásia, nós estamos distantes da América do Norte e nós estamos distantes da Europa. E para chegar lá com o nosso produto em condições competitivas, é preciso fazer com que aqui, na região, no Mercosul, nós tenhamos ganho de produtividade e redução de custo, senão nós não conseguimos ser competitivos. Por isso, os governos precisam, sem dúvida nenhuma, alcançar um nível de entendimento político para que se possa definir claramente qual é a estratégia do desenvolvimento. Sem nenhuma precaução e sem nenhum preconceito. Ser nacionalista é muito bonito, mas não adianta ser nacionalista, perdoem-me a expressão, andando de cuecas, ou seja, quase nu. Ser nacionalista é muito bom, mas você tem que poder dialogar com todos e ter autoridade para fazer propostas e negócios com todos. Senão, você não tem a condição de desenvolvimento assegurado. Por isso, eu considero que a resposta dada aqui ao professor Dr. Leopoldo, do Chile, envolve, como já disse, o seu próprio país, que é um país rico, produtor de insumos necessários para o mundo, mas que nós queremos ver inserido nesse contexto de progresso e de desenvolvimento da América do Sul. E aí faço mais uma observação. Países da América do Sul, Chile entre eles, fizeram a Aliança do Pacífico e voltaram suas atenções para a Ásia. Enquanto nós do Mercosul continuamos andando em círculos em torno de nós mesmos. Nós temos que também acionar a nossa capacidade de diálogo, a nossa capacidade diplomática para irmos também para o Pacífico, por que não? Se nós não formos para o Pacífico, não nos resta outra opção senão seguir pelo Atlântico. E se formos em linha reta, acabamos na Austrália. E se subirmos um pouquinho, acabamos na África. Um parceiro muito longe e outro parceiro muito pequeno. Portanto, é preciso ter ousadia política e diplomática para avançarmos e fazermos com que as oportunidades sejam maiores. Bem, senhoras e senhores, teríamos aí certamente mais uma hora discutindo esse importante tema, mas vamos ter que encerrar. Quero agradecer aos nossos ilustres painelistas que abrilhantaram esse painel e chamo nesse momento o presidente Evandro para vir até o palco, que eu gostaria que ele fizesse as honras da casa, entregando, assim que o nosso mestre de cerimônia anunciar, os mimos referentes aos participantes. Passo a palavra ao mestre de cerimônias. Muito bem, obrigado, Walter, administrador, presidente do CRA do Rio Grande do Sul. Mas já está, então, o grupo de recepcionistas já está convidado a trazer os certificados e os presentes que serão entregues aos nossos convidados.